Lucas capítulo 1. Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora, à hora do incenso. Apareceu-lhe, então, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. O povo estava esperando Zacarias, e se admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhes podia falar, e perceberam que tivera uma visão no santuário. E falava-lhes por acenos, mas permanecia mudo. E, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim.
Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e vazios despediu os ricos. Auxiliou a Isabel, seu servo, lembrando-se de misericórdia. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela cerca de 3 meses, e depois voltou para sua casa. Ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor lhe multiplicara a sua misericórdia, e se alegravam com ela. Sucedeu, pois, no 8º dia, que vieram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Respondeu, porém, sua mãe, de modo nenhum, mas será chamado João. Ao que lhe disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que se chamasse. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu, seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, louvando a Deus. Então veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que delas souberam as guardavam no coração, dizendo, que virá a ser, então, este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia com nossos pais, e lembrar-se do seu santo pacto. E do juramento que fez a Abrão, nosso pai. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto. Para iluminar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Ora, o menino crescia, e se robustecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel.